Bruno Ferraz. Pastor Carlos, o senhor crê que o dilúvio foi local ou mundial? Essa é uma pergunta boa porque tem muitas linhas teológicas discrepantes em relação a isso. Porque depois dele ainda aparecem os Enaquins, a Bíblia cita, que muitos dizem ser gigantes. Como isso é possível se todos morreram? Mas é que você tem que saber o tempo das coisas. Primeiro, vamos lá. Primeiro, a Bíblia cita que são gigantes, mas você não está... Gigantes como? Gigantes quanto? Tá? Pra você ter uma ideia, nós fomos em Pompeia, ano passado, lá na Itália, e nós descobrimos lá em Pompeia que os gladiadores tinham 1,40 m, 1,45 m. Nós fomos na casa dos gladiadores. As portinhas eram desse tamanho assim, ó. Eu tenho 1,80 m. Entendeu? Só que a gente viu nos filmes a representação dos gladiadores gigantescos, musculosos, porque o povo daquela região eram de baixa estatura. Então, se chegasse um cara de 2 metros de altura, na frente de um cara de 1,40 m, ele é gigante. Então, quando a gente fala, a gente viu gigantes, que a Bíblia fala dos gigantes, quem são esses gigantes? Não é? Homens poderosos na terra. A palavra gigantes pode ser traduzida por poder, então eles poderiam ser gigantes em atos e não em tamanho, ou de grande estatura. Mas a grande estatura relacionada a quem? Aos habitantes daquela época, naquela região. Se os habitantes daquela época tivessem 3 metros de altura, os gigantes deveriam ter 6 metros de altura. Seria uma coisa, né, não convencional para a humanidade. Mas se os habitantes daquela época tivessem 1,40 m como os gladiadores, os pigmeus têm 1 metro, 1,10 m, as tribos dos pigmeus. Então, depende do ponto de vista da interlocução do escritor sagrado. Tá? Esse é um primeiro ponto. Segundo, o tempo da fala. Não foi assim, o dilúvio aconteceu, morreu todo mundo, ficou 8 pessoas, no dia seguinte encontraram gigantes. Não foi assim. Nós estamos falando de muito tempo, né? Os gigantes foram lá depois que Josué foi conquistar a Terra Prometida. Então, assim, a gente está mas no tempo de Noé, a Terra era habitada por gigantes. Morreram no dilúvio, ficou só Noé, sua esposa, seus 3 filhos, seus 3 noras. Os outros gigantes foram na época da conquista, que eram povos que eram míticos. Ou seja, os povos do passado, provavelmente os que morreram, eram falados pelos filhos de Noé, e essas culturas foram sendo faladas para filhos, irmãos, tios, e a descendência deles. Então, é bem difícil você dizer com certeza se o gigante era gigante de fato, como a gente imagina nos filmes. Eu acredito que o dilúvio foi mundial, foi global. Tem dados factuais, arqueológicos de um dilúvio global. Tem locais da Terra onde são encontradas conchas marítimas, areia do mar em regiões de montanha altíssima. Não tem como explicar como que aquilo ali tinha mar um dia, entendeu? Então, eu acredito no dilúvio global.